Nesse fim de semana eu tava brincando com a minha sobrinha, essa garotinha aí cheia de energia, e em certo momento ela me disse que queria adivinhar princesas no YouTube. Não entendi direito, mas fiz uma busca no YouTube e encontrei um vídeo de adivinhas princesas pela música. Jogamos e claro que ela me detonou. Mas pra minha surpresa, nessa busca acabei descobrindo todo um ecossistema de canais como o Maca Quiz, Quiz Blitz e Universo Quiz, que fazem milhões de visualizações por mês, usando uma fórmula bem simples de quizzes infantis, que certamente são assistidas repetidas vezes pela criançada. E pensando exatamente nisso, hoje você vai aprender como criar um vídeo nesse estilo quiz infantil, usando somente o CapCut, e com isso se tornar o sucesso da garotada. E fica até o final que vai rolar uma dica matadora para produzir esse tipo de conteúdo de forma incrivelmente rápida. Mas antes de chegar lá, precisamos começar pelo começo. Esse formato se divide em vários modelos, desde os básicos como adivinha o personagem misterioso, passando por qual desses é o diferente, e claro que não podiam faltar os clássicos, o que você prefere. Para esse exemplo, vamos fazer um estilo de quiz clássico com 3 opções, onde será necessário adivinhar o personagem somente pela silhueta. Mas não se preocupe, porque depois que você entender o cerne da coisa, vai conseguir replicar todos os outros modelos com muita facilidade e só fazendo algumas adaptações. E antes de meter a mão na massa, eu preciso esclarecer que sim, é meio trabalhoso fazer essa tela do quiz, mas a mágica desse formato é que a gente só precisa fazer uma vez. Depois podemos reaproveitar o modelo para criar infinitas questões diferentes. Começamos então com o tema. Como a gente vai trabalhar com um adivinho personagem, eu escolhi o tema Chapolin Colorado. E sabendo que você é um tranqueira. E com isso em mente, eu preciso escolher alguns personagens e bolar as questões. Se você tiver um dia de pouca criatividade, pode usar o ChatGPT ou o Gemini para te ajudar a ter ideias. Na primeira questão, o personagem secreto vai ser o icônico vilão Racha Cuca, e na segunda, o herói International Super Sen. Time is money. Oh yeah! Sabendo disso, eu já peguei essas duas maravilhosas fotos deles no Google. É importante que na foto esteja somente o personagem em questão e de preferência que ele esteja bem visível. Aproveitei e também já fui coletar alguns fundos animados. Fiz algumas buscas no FreePic e VecTease e encontrei várias opções interessantes como essas. Vou deixar os links na descrição. Só que antes de montar as cenas, acho melhor a gente começar pela parte mais chatinha, que é o timer. Nosso timer será nesse modelo horizontal. Então, para começar, eu precisei encontrar um vídeo para servir como textura para ele. Buscando por Color Stripes, Motion Lines ou Comic Background, podemos encontrar algumas opções bem interessantes. Já puxei ele aqui na minha timeline e já deixei ele aqui na marca dos 10 segundos. Só que eu não gostei muito desse tom de azul e eu queria que ele fosse um pouco mais puxado pro verde. Então eu vou selecionar a track, vou vir aqui em ajuste, HSL, e com o conta-gotas eu vou selecionar aqui o azul. O HSL permite modificar uma cor específica. Aí, usando os atributos matiz, saturação e brilho, eu vou tentar deixar o mais próximo possível do verde. E eu acho que assim já tá muito bom. Agora a gente vai recortar. Eu vou selecionar a track, vir aqui em vídeo, mascarar, e vou adicionar uma máscara de retângulo. Vou esticar ela aqui mais ou menos do tamanho que vai ser o meu timer, posiciono aqui no lugar, e aqui no cantos arredondados eu vou aumentar ao máximo. Para ficar mais legal, eu preciso que essa barra tenha uma borda. Então eu vou duplicar essa track segurando Alt, clicando e arrastando para cima. E na track de baixo, eu vou vir aqui em vídeo básico e vou aumentar a escala em 2%. Vou vir aqui em ajuste, vou zerar a saturação e aqui na parte de claridade eu vou jogar tudo no máximo. Note que não ficou uma borda perfeita, então vou voltar aqui em vídeo básico, vou desmarcar essa opção de escala uniforme e vou aumentar um pouquinho a altura dela. Beleza, acho que já temos aqui então a nossa barra. Agora é só animar essa parte verde diminuindo. Então eu vou selecionar essa track de cima que diz respeito a essa parte verde e vou transformar em um clipe composto usando o atalho Alt G. Selecionando o clipe, eu vou vir aqui em vídeo mascarar e vou adicionar uma máscara de dividir. Aqui no preview
eu giro a máscara, deixo ela mais ou menos na diagonal assim. Usando esse ícone eu posso suavizar um pouco a transição para não ficar tão grosseira. Aí eu vou clicar na máscara e puxar aqui para a direita para ficar a barra toda aparecendo. Coloco a agulha no começo da track e marco um keyframe em configurações de máscara. Vou avançar a agulha aqui até o final da track, vou criar outro keyframe em configurações de máscara e aqui no preview eu vou puxar a máscara para o outro lado para sumir com a nossa barrinha. E com isso nós já temos esse resultado. Vou selecionar o clipe composto, vou vir aqui em vídeo, animação, e em entrada eu vou colocar deslizar para cima. E em saída eu vou colocar deslizar para baixo. Faço a mesma coisa com a track de baixo. Com isso nós já terminamos a barra. Agora eu vou selecionar as duas tracks, puxar aqui para cima, porque abaixo delas eu vou colocar o fundo. E como eu sei que cada questão vai durar 15 segundos, eu vou duplicar essa track do fundo e aqui na marca dos 15 segundos eu vou fazer um corte. Fora o timer, todas as outras tracks têm que durar 15 segundos. Na sequência vamos colocar o número da questão. Vou vir aqui na aba texto e vou puxar um texto padrão na timeline e esticar aqui para durar 15 segundos. No corpo do texto eu vou digitar 1, na fonte eu vou escolher a Supersonic Rocket Ship e na cor eu vou colocar aqui um tom de vermelho. Vou descer um pouquinho essa janela e vou marcar aqui essa opção de plano de fundo. Em cor eu vou escolher branco, aqui em retângulo arredondado eu vou colocar 100% e usando aqui as opções de altura, largura e deslocamento eu vou deixar um círculo perfeito e deixar o número 1 bem no centro. Aí eu vou diminuir um pouquinho o tamanho e colocar aqui no cantinho da imagem. Vou puxar outro texto padrão na timeline e esticar até o final e aqui no corpo eu vou escrever adivinhe o personagem. Também vou escolher a fonte Supersonic Rocket Ship, vou ajustar o tamanho, vou posicionar aqui no lugar e para ficar um pouco mais legível eu vou descer aqui, vou marcar a opção de traço e adicionar esse traço preto aqui com a espessura na faixa dos 40. Para dar um detalhinho eu vou selecionar só a palavra personagem e vou mudar aqui para um tom de azul. E a nossa tela já tá pegando forma, hein? Vamos então para a imagem. Vou puxar aqui para minha timeline essa foto do Racha Cuca. Para deixar essa foto no padrão widescreen e se encaixar melhor na nossa tela, eu vou selecionar ela e vou vir aqui nessa opção de recortar. Aqui onde tá marcado livre, eu vou mudar para 16:9. Aí a gente escolhe aqui o melhor posicionamento e clica em confirmar. Vou diminuir a escala e colocar ele aqui no canto esquerdo. Só que desse jeito ficou meio xoxo. Vamos adicionar uma bordinha nessa imagem para ficar mais com cara de foto. Para isso eu vou duplicar a track da imagem, segurando Alt, clicando e arrastando para cima. Na track de baixo eu venho aqui em vídeo básico e aumento a escala em 2%. Para deixar a imagem branca você já aprendeu, a gente vem em ajuste, zera a saturação e aqui em claridade pode colocar tudo no máximo. Beleza, agora presta atenção que essa parte é importante. Qual que é o truque para eu deixar somente o Racha Cuca preto sem alterar o restante do cenário? Vem comigo. Vamos duplicar novamente a track segurando Alt, clicando e arrastando aqui para cima. Vou selecionar essa track de cima, vou vir aqui em vídeo, remover o plano de fundo e vou escolher a opção remoção automática. Parece que não mudou nada, mas se eu desativar as duas tracks de baixo, dá para ver que ficou somente o recorte do personagem. Para deixar ele escuro naquele formato de silhueta, é só vir aqui em ajuste, vamos zerar a saturação e aqui em claridade a gente vai puxar tudo pro mínimo. Muito bom! Sabemos que o timer dura 10 segundos. Então quando acabar, o personagem precisa ser revelado. Vou colocar a agulha aqui na marca dos 10 segundos, seleciono essa track de cima, que é a track da silhueta, e com o atalho W eu vou cortar tudo que tá à direita. Seleciono a track, aí eu vou vir aqui em animação, saída, e vou escolher a opção Fade Out. E assim já temos esse resultado. Bem legal e bem fácil de fazer. Vou selecionar essas três tracks que compõem a foto e vou criar um clipe composto usando o atalho Alt G. Vou vir aqui em animação, entrada, e vou escolher aqui deslizar para a direita. Para dar um movimentinho para essa foto e ela não ficar estática ali na tela, eu vou vir aqui em efeitos, vou buscar por pêndulo e vou arrastar o efeito pêndulo por cima do clipe composto. Aqui nos detalhes eu vou zerar a torção e vou fazer um ajuste aqui em força e velocidade para ficar um movimentozinho bem legal. Na sequência, precisamos das três opções. Para facilitar, eu vou duplicar essa track do número 1, segurando Alt, clicando e arrastando ela aqui para cima. Vou colocar ela aqui mais ou menos no lugar e o 1 eu vou
mudar para a letra A. Eu também vou inverter as cores, então a fonte eu vou deixar branco e o fundo eu vou deixar vermelho. Dou uma ajeitadinha aqui para deixar o A bem no centro do círculo, perfeito. Para fazer o fundo, eu vou vir aqui em texto e puxar outro texto padrão na timeline e vou posicionar ele aqui abaixo da letra A. No corpo do texto, eu vou digitar umas 20 barras de espaço. Desço aqui um pouquinho, ativo o plano de fundo e mudo a cor para branco. O retângulo arredondado eu deixo no tamanho máximo, vou posicionar ele aqui no lugar e dou uma reguladinha aqui em altura e largura. Para fazer um ajuste mais fino, a gente pode subir aqui em Transformar 2, desmarcar a escala uniforme e operar aqui separadamente a largura da altura. Beleza, acho que já tenho aqui um tamanho bem interessante e finalmente eu vou colocar uma das respostas. Vou puxar outro texto padrão aqui na timeline e vou escrever aqui uma resposta incorreta. Poucas trancas. Em fonte, eu vou escolher essa Montserrat Extra Bold, vou mudar para cor preta e diminuir o tamanho. Eu acho que 8 tá muito bom. Já temos então a primeira opção pronta. Vou selecionar as tracks e criar um clipe composto usando o atalho Alt G. Agora eu vou fazer duas cópias desse clipe. Eu vou segurar Alt, clicar e arrastar para cima. Novamente, clico e arrasto para cima. Aí eu vou posicionar as três para poder ter uma melhor dimensão aqui de tamanho e espaço que eu vou ter para trabalhar. Agora a gente só precisa mudar os textos. Aqui no clipe composto do meio, eu vou clicar duas vezes na track para entrar no clipe composto e vou mudar aqui de A para B e vou colocar a resposta certa, que é Racha Cuca. Alinho aqui no cantinho, perfeito, clico aqui nessa setinha para voltar para a timeline original. Faço a mesma coisa com a opção C. Vou colocar aqui letra C e vou escrever aqui quase nada. Aí vou selecionar cada um desses clipes, vou vir aqui em animação, entrada e escolher deslizar para a esquerda. Mas para essa entrada ficar mais legal e não chegar tudo ao mesmo tempo, eu vou colocar a agulha aqui no começo da track, vou segurar Shift e usar a setinha da direita para avançar 10 frames, vou selecionar as opções e a foto e vou alinhar aqui com a agulha. Avanço mais 10 frames, vou selecionar as opções e alinhar com a agulha. Avanço mais 10, seleciono só as duas de cima e alinho. Avanço mais 10, seleciono só essa última e alinho. Olhando assim ficou meio confuso, mas na prática, cada elemento vai entrar separadamente. É claro que eu preciso vir aqui no final e cortar tudo que passou dos 15 segundos. E por fim, a gente precisa animar a resposta correta. Bom, nesse caso, a resposta correta é a letra B. Eu vou colocar a agulha aqui no ponto onde o personagem está sendo revelado, seleciono a track referente à opção correta e vou fazer um corte usando o atalho Ctrl B. Agora a gente vai entrar na segunda metade do clipe composto, clicando duas vezes. E como a gente cortou o clipe, aqui dentro a gente consegue visualizar somente a parte do nosso corte em highlight. Vou colocar a agulha aqui exatamente onde começa o corte, vou selecionar aqui a track de texto da letra B, descer aqui em plano de fundo e marcar um keyframe no elemento cor. Vou avançar 10 frames para frente e marcar outro keyframe, mas vou mudar a cor de vermelho para verde. Assim a gente tem essa animaçãozinha maneira de mudança de cor. Clico aqui na setinha para voltar para minha timeline principal e em teoria, isso aqui é meio que a base do quiz, o esqueleto dele. Em cima disso, você pode usar a sua criatividade e o seu arsenal de conhecimento para deixar essa tela o mais legal possível. Por exemplo, podemos clicar aqui no ícone de microfone e fazer uma narração da pergunta, das opções e depois da resposta correta. Se você for meio acanhado, pode até usar uma voz de IA para isso. Eu posso também dar um pouco mais de destaque para a resposta correta. Vou posicionar a agulha aqui bem no corte, seleciono a segunda metade e aqui em vídeo básico eu vou marcar um keyframe em escala e posição. Vou avançar 10 frames e vou aumentar a escala em 20%. Venho aqui no preview e ajusto ele aqui no lugar. Nas outras duas respostas erradas, eu vou vir aqui em vídeo mistura e vou marcar um keyframe em opacidade, vou avançar 10 frames e vou deixar aqui em 40%. Dá uma olhada como ficou bem mais interessante. É legal adicionar uns whooshes quando os elementos estão entrando na tela, um barulhinho de relógio para simbolizar que o timer está passando e depois também dá para colocar um ruídozinho de confirmação quando é revelada a resposta correta. Detalhinhos desse tipo sempre enriquecem uma cena. E lógico, também precisamos de uma música adequada. Aqui no CapCut mesmo, vou vir aqui em áudio, música, e vou procurar alguma música animada que tenha um apelo infantil, mas que ainda assim tenha uma pegada de quiz.
essa aqui é excepcional, vai ser ela mesma. Vou adicioná-la aqui na minha timeline, lembrando, claro, de dar um ajuste no volume. E se quiser, você pode ir além, pode adicionar o ícone do seu canal, acompanhando o timer. Aqui, quando a resposta é revelada, você pode baixar alguma cena do Racha Cuca para colocar na sequência e já usar como transição para a próxima pergunta. As possibilidades são infinitas e dependem unicamente da sua criatividade. Tá, Reaper, entendi. Mas e pra fazer as próximas perguntas? Você disse que seria fácil. E vamos lá ver. Aqui temos nossa primeira cena completa, prontinha, supimpa. A gente vai selecionar tudo que compõe ela, menos a música, e transformar em um clipe composto com o atalho Alt G. Aí eu vou duplicar esse clipe composto, segurando o Alt, clicando e arrastando aqui pra frente. Aí é só clicar 2 vezes para entrar nesse novo clipe composto. Aí é só fazer as modificações necessárias. Aqui onde está o número da questão, eu vou mudar para 2. Aí vamos mudar a foto. Eu vou clicar 2 vezes aqui no clipe composto das fotos. Vou importar aqui pro CapCut a minha foto do Super Sam. Aí eu vou selecionar ela e vou arrastar por cima da track do Racha Cuca. Verifico se essa caixinha aqui tá marcada e clico em substituir clipe. Vou fazer isso nas 3 tracks. Aí clico aqui na setinha para voltar. Agora é só mudar as opções, mas tem um pequeno detalhe. Você não vai querer que a resposta correta seja sempre a letra B, né? Nesse caso eu quero que a resposta correta seja a letra C. Como que a gente faz? Para você que ficou até o final, aqui vai uma dica mestre para criar uma linha de produção de vídeos e se tornar o próprio Henry Ford dos quizzes infantis. Já de cara você vai criar 3 versões dessa tela. Uma onde a resposta correta é a letra A, outra onde é a letra B e outra a letra C. O conteúdo da pergunta e a foto não importam muito nesse caso. Vou vir aqui no clipe composto da letra A, clicar com o botão direito e clicar aqui em salvar pré-definição. Fazendo isso, se você vier aqui em mídia, seus, minhas pré-definições, vai ver que ele ficou salvo aqui como se fosse um projeto que você pode a qualquer momento simplesmente puxar para a timeline. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em renomear e vou colocar resposta A. Aí eu repito o mesmo procedimento aqui para a resposta B e mesma coisa para a resposta C. Para ficar mais organizado, eu vou selecionar esses 3 arquivos, clicar com o botão direito e clicar em nova pasta com o item selecionado. Vou renomear a pasta para quiz 3 opções. Aí vou começar um novo projeto, eu venho aqui direto nas minhas pré-definições, na pasta de quiz, e a primeira pergunta eu quero que a resposta correta seja B. Arrasto aqui resposta B para timeline, entro no clipe composto e mudo aqui as opções da forma que a gente aprendeu. Puxo o próximo aqui onde a resposta correta é a letra A e repito o processo, entro no clipe composto e faço as mudanças aqui na pergunta. Volto aqui para minha timeline e coloco outro onde a resposta correta é a letra C. E assim a gente vai adicionando as perguntas até o final do vídeo, só substituindo as mídias e sendo feliz. Eu confesso que eu nunca tinha dado muita atenção para esse nicho de quiz infantil no YouTube, mas me parece uma seara muito promissora. Não tenho dúvida que existem mães que deixam vídeos como esse passando em looping para os seus filhos. A minha sobrinha mesmo adora esses vídeos, responde junto com o narrador, comemora quando acerta, fica brava quando erra e pede sempre para ver de novo e de novo. E é óbvio que eu não vou te iludir e dizer aqui que eu encontrei uma mina de ouro e que simplesmente fazendo vídeos de quiz infantil você vai ganhar 30 mil dólares por mês. Assim como qualquer nicho do YouTube, eu tenho certeza que ele é super concorrido e existem canais aí lançando vídeos diariamente, tentando buscar o seu lugar no algoritmo. Mas usando o conhecimento que você adquiriu nesses poucos minutos, somado a um cadinho de criatividade, uma boa thumb e um pouco de sorte, pode ser que você consiga se destacar. Outro caminho que você pode seguir é oferecer esse tipo de edição para canais desse nicho. É claro que os maiores já possuem seus editores e equipes próprias, mas você pode tentar chegar nos pequenos e médios, quem sabe a sua oportunidade não tá ali. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem dar uma olhadinha nesse aqui, onde eu mostro como criar esses
rapidinhos no estilo Marble Music, onde uma bolinha vai caindo e batendo nas teclas formando uma música, que além de ser super agradável, tem um bom potencial de viralização. E enquanto você vai lá ver, eu vou assistir de novo o vídeo de adivinhar princesas pela música pra detonar minha sobrinha no final de semana. Tchau!